Como eu estava comentando no começo desse devocional, nosso tema é o aniversário da nossa igreja, da IELB, hoje comemorando 117 anos, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E celebrar o aniversário de uma igreja é um exercício muito bonito, mas deve ser abordado com sabedoria, com cautela, porque uma igreja, como a IELB ou qualquer outra igreja cristã, ela tem dois aspectos. Ela, por um lado, ela é santa, por outro lado, ela é pecadora. Para usar uma linguagem da teologia, uma linguagem muito antiga, também usada por Martinho Lutero, uma igreja, ela é casta e meretriz. Ela abençoa e ela machuca. Ela acolhe e ela decepciona. Porque ela tem a força e a misericórdia, e ela tem a santidade de Jesus Cristo junto com ela, e o Espírito Santo a fortalecendo e a animando e a capacitando, mas ela também é composta por batizados que continuam pecadores, lutando com o pecado que mora dentro de cada um. Então ela tem sempre essa dualidade. E aí, quando nós pensamos em uma igreja, uma congregação, ou mesmo a nossa querida IELB, nós temos sensações. Podemos ter sensações misturadas, agridoces, doces e amargas, né, ao mesmo tempo. A experiência que cada um de nós tem desta igreja, de alguma igreja, ela pode ser bem diferente. Eu creio que a grande maioria dos membros desta congregação luterana, Cristo Redentor, tem muitos motivos para se alegrar e para pensar na Igreja Evangélica Luterana do Brasil com alegria, com entusiasmo e com gratidão. Mas é possível também que alguns de nós tenhamos dissabores, tenhamos algumas experiências não tão boas assim, e podemos ter certas recordações mais difíceis, mais amargas. Por isso, celebrar os feitos, celebrar a graça de Deus da igreja, é mais importante que celebrar a própria igreja. Podemos celebrar nossa igreja e valorizá-la e agradecer a Deus e fazer o inventário de todas as suas obras, de todos os passos dados e feitos, realizados. Mas sempre é bom ter a graça de Deus como a protagonista de qualquer celebração, de qualquer histórico que a gente venha fazer, de qualquer exercício de comemoração. Celebrar o aniversário da nossa igreja, da IELB, particularmente aqui para esta congregação, da qual eu sou pastor, coloca cada um de nós entre dois valores muito especiais aqui na igreja. Um é o valor da nossa identidade luterana, da sinodalidade. Temos um grande carinho e uma grande paz e segurança em lembrar sempre que somos partes de um sínodo, que a nossa congregação aqui em Copacabana, ela está unida a outras congregações aqui no Rio de Janeiro, que por sua vez estão unidas com muitas outras congregações, Brasil afora, compondo assim a nossa igreja nacional, a nossa igreja, a nossa denominação. E nós temos um carinho por isso, temos um certo orgulho disso. Por outro lado, um outro valor desta igreja luterana aqui de Copacabana é o valor chamado Reino de Deus, que é aquele valor que faz nos lembrar, faz nos reconhecer que somos parte de algo até muito maior que a denominação IELB, que comemora 117 anos.
Somos parte da igreja cristã una santa em todo o mundo, composta de todos os cristãos, em diferentes locais, diferentes tradições cristãs. Todos aqueles que são batizados e creem em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, o reino de Deus é até mais importante. Por isso, ao mesmo tempo que olhamos com carinho para a nossa identidade luterana da IELB, nós também não queremos fazer isso nem com arrogância, nem nos esquecendo que somos parte de algo muito maior que é o reino de Deus. Entre esses dois valores, buscamos o equilíbrio, o tom certo da celebração. Ainda assim, celebramos. A cada ano, lembramos, marcamos esse dia, chamamos esse dia de bendito. Convidamos as pessoas a conhecer nossa igreja e agradecer a Deus por ela. É bom celebrar, porque a gente precisa lembrar de onde viemos, quem somos, como chegamos até aqui. Porque a gente esquece da história. E quando a gente esquece da história, a gente normalmente se esquece também de Deus. De Deus escrevendo esta história e presente nesta nossa história. Você que está me ouvindo agora, tem claro, é sensível à sua história. A história da sua vida, da sua fé e da sua igreja, da presença e do amor de Deus ao longo de seus anos. E não apenas dos seus anos, mas dos anos dos seus antepassados, que em muitos casos foram vividos dentro desta igreja, construindo esta igreja que hoje chega ao seu aniversário de número 117. Em Isaías 49, 14, nós vemos Israel dizendo de forma cética, de forma esquecida: eu não me sinto amado. Sião diz ao Senhor: o Senhor me abandonou. Deus que havia chamado o povo de Israel, um chamado muito bonito, um chamado a pertencimento e um chamado missionário a ir em busca dos perdidos dentro do povo de Israel e ir em busca e ser luz às nações, é um chamado que nós vemos nos primeiros versículos. Deus que havia dado um pertencimento e um propósito missionário ao povo. O povo, de repente, no versículo 14, olha para esse Deus, muito provavelmente, baseado pelos versículos que vieram antes, sem enxergar muito, sem conseguir medir muito os frutos de sua vida, de seu testemunho, esse povo olha para Deus esquecido. O Senhor se esqueceu de mim. Eu me sinto abandonado. O Senhor me abandonou e me esqueceu. Estou rodeado de necessidades agora. Necessito de um monte de coisa agora. Estou rodeado de tragédia. Não vejo os frutos da minha vida com o Senhor e do meu testemunho. Como é que Deus lidou com esse desabafo, com esse esquecimento, com essa falta de memória e de percepção da sua presença? Como é que Deus lida com o nosso esquecimento quando nós nos sentimos abandonados? Como é que Deus lida quando nós, membros da IELB, amigos da IELB, achamos que Deus nos abandonou? Como família, como congregação, como sínodo. Deus intervém. Deus não deixa essa pergunta sem resposta. E no versículo 15 nós vemos Deus reagindo e respondendo à reclamação, ao esquecimento do povo. Deus o faz com argumentos. E o primeiro argumento é uma metáfora muito bonita, muito preciosa. Deus vai dizer assim: pode uma mãe se esquecer do bebê que amamentou, seu filhinho recém-nascido? Ainda que uma mãe
se esqueça de seu filho. Eu nunca me esquecerei de você, Israel, de você, meu povo. O amor de uma mãe pelo seu filho, que não é apenas físico, que não é apenas emocional, é um amor incondicional. Quase impossível de ser destruído, o amor de uma mãe por um filho. E aí Deus vem e diz: quero que você compare esse amor indestrutível de uma mãe pela sua cria. Você vê esse amor? Você consegue medir esse amor? O meu amor é ainda maior. Esse amor de uma mãe pelo seu filho não chega nem perto do amor que eu tenho por você, Israel. Você vê o amor da sua mãe, você vê o amor de uma mãe, tudo que ela faz por uma criança, você vê a ternura, você vê o cuidado, você vê como ela mexe com sua vida inteira, como ela se mexe em direção ao seu filho. Tudo isso não é nada. A minha fidelidade, a minha glória, aos meus atributos, a minha natureza, tudo que eu tenho e eu sou se move, se mexe poderosamente em direção a você, Israel. Eu sou um Deus de amor, eu sou um Deus de fidelidade. E vocês, Israel, não me dão nada. É o que Deus está dizendo. Vocês não trazem nada para contribuir. Vocês apenas me dizem: eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, e reclamam. E são egoístas. Vocês não agregam nada e andam sempre esquecidos. São experts em amnésia, em se esquecer de mim, em se esquecer da minha presença. E eu ainda assim os amo, sou fiel a vocês, cuido de vocês e jamais os abandonarei. E Deus ainda não havia terminado com essa metáfora da mãe, e ele avança e ainda traz um outro argumento, que é no versículo 16. É uma outra imagem. Deus diz assim: eu tenho gravado vocês nas palmas das minhas mãos. À primeira vista parece uma frase poética, uma metáfora do amor de Deus, mas é muito mais que uma poesia. Sabe que na antiguidade, é interessante que, de vez em quando, o nome do mestre, o nome do senhor, poderia ser tatuado na mão do servo. Mas nunca, 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 jamais, o nome do servo era tatuado na mão do Senhor. Aquilo significaria algo por demais radical. Significaria que o Senhor era devoto e apaixonado pelo servo. E olhem, é isso que nós temos no versículo 16. Mas é ainda maior que uma metáfora. Porque não é uma imagem apenas bonita, mas é uma imagem, de certa forma, até trágica. Porque o versículo não fala no nome ser tatuado na mão do Senhor. A palavra é gravado, gravado nas palmas das mãos. E essa palavra gravado vem da imagem de alguma coisa, de algum cravo, de algum prego ser encravado com um martelo. E aí nós lembramos, buscando na imagem, quando isso aconteceu. Quando alguém teve literalmente, não metaforicamente, mas literalmente, as suas mãos encravadas com uma marreta e com um prego. É disso que Deus estava falando em Isaías 49. É desse amor demonstrado por Jesus, quando ele abriu suas mãos e permitiu que pregos fossem encravados ali. Pregos que carregavam
a lista dos nossos pecados. Tomé, anos depois, apareceu para Jesus e Jesus disse para ele: olha aqui as minhas mãos, a palma das minhas mãos. Veja o amor que eu tenho por você. Olha e veja o que está encravado, gravado nas palmas das minhas mãos. Não é apenas um argumento, não é apenas uma conversa, uma poesia. É ação. É um feito. E se a gente, em algum momento, tiver a amnésia do povo de Israel, tiver a desconfiança, a tentação de duvidar, Deus, onde é que o Senhor está? Eu não o vejo. O Senhor me abandonou. O Senhor me abandonou numa pandemia, o Senhor me abandonou num momento difícil da vida, o Senhor abandonou nossa igreja por um período difícil. Onde é que o Senhor está? Deus mostra para nós suas mãos, com as marcas do prego que foi encravado, e diz: eu nunca te abandonei. Eu sim, diz Jesus, fui abandonado. Eu sim fui esquecido por tudo e por todos. Eu sim, num dia, estive numa cruz e disse: Eli, Eli, lama sabachthani. Por onde o Senhor está? Por que o Senhor me abandonou? Eu fiz isso em lugar de você, para que vocês nunca fossem abandonados por Ele. Esse é o amor de Deus por você que está me ouvindo. Esse é o amor de Deus pela nossa querida Igreja Evangélica Luterana do Brasil. 24 de junho. Um dia para a gente comemorar. Porque comemorando a gente se lembra, a gente não esquece. Que essa história de 117 anos, que é a história de Deus na nossa vida, é uma história permeada deste amor e dessa fidelidade do Deus que teve nas suas mãos, encravado, nossa salvação, o amor por nós. Um feliz aniversário à Igreja Evangélica Luterana do Brasil. É o que nós aqui da Congregação Cristo Redentor compartilhamos e desejamos. É uma bênção, é um privilégio chamar esta igreja de nossa, de mãe, poder contribuir com um grãozinho aqui no Rio de Janeiro. Pedimos desculpas pelas nossas falhas, seja individual, como membros, muitas vezes preguiçosos, muitas vezes relapsos, muitas vezes ingratos e esquecidos. Pedimos desculpa e também desculpamos quando a igreja muitas vezes não agiu ou não fez aquilo que nós esperávamos ou precisávamos. Misericórdia e a graça de Deus permeia essa relação. E nos recomprometemos, individualmente e coletivamente como congregação, a continuar colaborando, ajudando, nos doando, ofertando e levando Cristo para todos, que é a missão da nossa igreja. Que Deus nos abençoe, confortem o coração de vocês com essas palavras, confortem uns aos outros com estas palavras, continuem firmes cada um de vocês, juntos, firmes na missão. O chamado de Deus, lá em Isaías, continua vigente e valendo para nós. Amém.